Valeu. Olá, estamos aqui mais uma vez com esse podcast chamado Potências Femininas e Não É à Toa. Hoje eu venho trazer para vocês uma querida, e eu posso dizer uma convidada que aceitou esse convite de uma forma muito especial, porque está num momento muito especial da sua vida. Eu tenho aqui a doutora Ingrid Bastos. Boa tarde. Boa Seja tarde. bem-vinda ao podcast. Obrigada. Potências Femininas, né? Exatamente. Eu agradeço a oportunidade, inclusive, de estar aqui, né? Agradeço pelo convite. Nós que agradecemos, porque sabemos, inclusive, que a agenda deve estar lotada, muita coisa para fazer, e a gente traz a doutora Ingrid hoje aqui para até conhecermos um pouquinho mais. Para quem não sabe, a doutora Ingrid é advogada. Olha, eu tenho que pegar uma colinha aqui, porque esse nome é diferente, tá? Ela também é vice-presidente da Comissão de Violência Doméstica da Anecrim. Anacrim? Isso. Anacrim. Delegada da Comissão de Violência Doméstica também da OAB de Niterói. Isso. E aí eu queria saber mais, assim, a gente sabe que a doutora Ingrid é advogada, ela já transita por todo esse lado em relação à violência da mulher e recentemente foi convidada, inclusive, pela Prefeitura de Maricá a ser a nova secretária da Secretaria de Defesa da Mulher em Maricá. Mas eu quero saber isso e muito mais, acredito que vocês também, conhecendo um pouquinho de quem é a Ingrid Bastos. Então, Ingrid Bastos, ela é filha de uma professora e de um motorista que sempre sonhou em ser médica. Uau! Meu intuito, na verdade, minha vontade, né, era de ser médica pediatra. Mas a vida me levou para outros caminhos e aos 15 anos eu conheci o meu marido, me casei. Caramba! E tive meu primeiro filho aos 16 anos. Uau! Então, como na época nós não tínhamos, né, condição, eu não tive a oportunidade de fazer a faculdade de medicina que eu queria. Só que, quando meu filho mais velho, que hoje já tem 30 anos, sou mãe de 5 filhos. Não acredito. 5 filhos. Que linda! Tenho 2 netos. Ai, maravilhosos. gente. Minha vida, meus netos. Quais são os nomes dos seus filhos? Eu tenho o Leão, que é o de 30. Tenho a Tâmela, tenho a Maíssa, tenho o Marcos Vinícius e tenho a Manuela. Ai, meu Deus. Agora os netos, com certeza, devem ser os xodóis. São. Aí tem o Vinícius, de 3 aninhos, completou agora. E tem o Ilan, de 8 meses. Tudo menino? Tudo menino. Olha! Por enquanto. Já veio o recado aí pros outros filhos. Pois é, eles sabem disso. Quero netos. Mas, e aí a vida não me permitiu, né, seguir essa vontade inicial que eu tinha, né, de criança. E aí, quando o meu filho mais velho completou 3 aninhos, eu já tinha, né, a minha filha mais velha, e eu estava grávida da minha terceira filha, da minha segunda filha, né, e, enfim. O meu filho começou a ter dificuldade de locomoção. E aí, com essa dificuldade de locomoção, a gente não entendia, né, porque ele não conseguia subir escadas, ele não conseguia abaixar e levantar, ele não conseguia rolar da cama para poder sair da cama. Sim. E aí nós começamos a procurar médicos para saber o que estava acontecendo, até que um médico disse que o meu filho tinha um problema no joelho, que era por conta do cérebro. O cérebro não estava enviando o comando que ele deveria enviar para o joelho. Então seria uma questão neurológica, né? Sim, e que meu filho pararia de andar. Uau. Mas que era para eu buscar outros especialistas, porque ele não era especialista na área. Eu busquei um outro especialista e esse outro especialista me deu um diagnóstico ainda pior. Meu Deus. Esse outro especialista virou para mim e falou o seguinte: olha só, mãe, ele tem uma doença chamada distrofia muscular de Duchenne. Uau. É uma doença genética em que as mães transmitem para os filhos, né? Porque é uma deleção do cromossomo Y. E é uma doença degenerativa em que as crianças param de andar no máximo até os 8 anos de idade e morrem no máximo até os 15. Uau! Só que o seu filho já está com uma doença muito avançada e ele não vai passar dos 10. Meu Deus. Procura um psicólogo para você. Para se preparar? Procura um psicólogo para você, porque seu filho vai morrer sem sentir dor. Então,
quem vai sentir vai ser você de ver o seu filho morrer. Uau, gente, como assim? E naquele dia acho que foi o pior dia da minha vida. Nossa. Ele disse, inclusive, para que eu não se preocupe, inclusive, em relação a medicamento, nem nada disso, porque não existe. Nada paliativo. Nada paliativo, não existe cura, então... Não Isso precisa foi em que nem... ano? Isso foi em 1997. Gente, se a gente agora, quando descobre algo, vai pra internet, a gente fala com várias pessoas, enfim, de alguma maneira a gente tenta dissolver essas dúvidas. Imagine nesse ano de 1997, Sim. que não tinha tanto acesso, não tinha tanto... Como é que você lidou com isso? Então, foi difícil. Foi bem difícil, bem difícil. Todos os dias eu acordava para ver se meu filho estava respirando. Todos os dias eu pedia a Deus para me levar no lugar dele. Todos os dias, todos os dias. E aí foi quando eu resolvi fazer fisioterapia, porque eu achava que com a fisioterapia eu de repente conseguiria ajudar o meu filho. Fui para a faculdade de fisioterapia, me formei, mas Deus foi tão misericordioso comigo que 2 anos após o diagnóstico do meu filho, com todos os exames, com tudo pronto, meu filho começou a regredir da doença. Gente. E aí, quando eu comecei a procurar os médicos para falar, olha, tá mudando, meu filho tá melhorando, meu filho, ele vai ficar curado. Ele voltou, inclusive, a pedir para subir as escadas, que nós fazíamos um tratamento lá na Associação Fluminense de Reabilitação em Niterói, e lá tinham escadas. Eu não deixava ele subir porque ele subia de 4, ele não tinha força para ficar de pé. Entendi. E ele pediu para subir as escadas, segurando no corrimão. Foi quando eu... Bom... Peraí. Peraí. É Deus. Porque se não existe cura, é Deus. E fui encaminhada por uma médica lá em Copacabana chamada Vanessa, que foi a única que me deu ouvidos, porque até então todos estavam achando que era coisa da minha cabeça. Mãe, não existe cura, desiste. Nossa. E essa doutora Vanessa falou pra gente o seguinte, olha, eu sou médica, então eu acredito na ciência, mas se vocês acreditam em Deus, esse é um milagre. Ai, que lindo! Adoro! E minha vida, sabe? Meus filhos são a minha vida, meus netos são a minha vida. E agora ele tá com 30 anos. E agora ele tá com 30 anos, casado, pai do legal. Vinícius, Que pai delícia, do Vinícius. gente. E olha que eu perguntando pra ela aqui nos bastidores se ela estava passando por esse desafio agora, atual, né, de assumir uma secretaria pela primeira vez na política, se era algo que ela entendesse que era um desafio, eu não sabendo que já é uma mulher, que assim, gente, ela bota Deus na frente do negócio, então... Sempre. Que legal. E Sempre. aí, como é que você chega, então, pra advocacia? Ao mesmo tempo que eu fazia a faculdade, né, de fisioterapia, eu tinha feito o ensino médio e formação de professores. Então, eu fiz lá no IEPIC em Niterói, me formei, fiz concurso público, passei. Uau. E aí eu trabalhava durante o dia, durante a tarde, e estudava durante a parte da manhã. Logo depois, né, aquela questão de nós sermos professoras e tal, salário, e... também a questão que eu havia lhe falado anteriormente de que eu queria ser médica porque eu queria ajudar as pessoas. O intuito da minha vida sempre foi ajudar as pessoas, servir as pessoas de alguma forma. Então, eu pensei na biologia. Pensei na biologia por conta, né, de salário, pensei na biologia por conta de poder fazer pesquisas e, de repente, encontrar né, a cura para a distrofia. E aí fui, inclusive, chamada por uma professora para trabalhar lá no Fundão, mas foi quando eu engravidei do meu temporão, da Manuela. E aí era uma gravidez de risco e tudo ficou mais difícil para mim. E logo depois eu também pensando, gente, ainda não me encontrei, ainda não é esse o caminho, eu preciso de mais, eu preciso encontrar uma forma de fazer mais por outras pessoas e pela minha própria família. Sim. Pensei em fazer concurso público para qualquer área. Eu vou fazer qualquer concurso público para qualquer área que eu ganhe mais, em que eu possa servir mais, em que eu possa, né, de repente, ajudar mais pessoas. Sim. Foi quando eu descobri a magistratura e o Ministério Público. Fiz primeiro um curso para a magistratura e o Ministério Público.
me apaixonei pelo direito. Uau. E aí fui direto para a faculdade de Direito. Passei na OAB, na prova da ordem, no 8º período. Fiz a prova para a Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. Passei na prova e aí foi quando agora eu vou poder ajudar outras pessoas com o direito. Caramba. Né? E logo depois encontrei uma amiga também chamada Daniele, que é uma pessoa também muito importante na minha vida, que estava passando por uma situação bem difícil com o marido dela. Ela havia sofrido violência doméstica. E foi quando a gente começou a pensar em, de repente, montar uma ONG para trabalhar com mulheres que sofrem de violência doméstica. Nossa. Então, o meu trabalho como advogada é na área de direito das mulheres, mas principalmente, né, a violência doméstica e o direito familiar, né, que envolve o direito das mulheres de uma forma geral. Nesse momento foi quando também nós conhecemos a Gabi. A Gabriela conheceu o meu trabalho, a Gabriela viu quem era a Ingrid, o que a Ingrid queria. Para quem não sabe, a Gabi que ela fala, a Gabriela, né, a nossa primeira dama, futura primeira dama já para esse ano de 2024, do nosso prefeito Quaquá. E aí, assim, eu tô aqui pensando, Ingrid, eu falei, meu Deus, como essa mulher, com 5 filhos, conseguiu estudar, conseguiu fazer concurso. Peraí, gente, produção. Uau! Pensar que, assim, a gente entende que, com certeza, você teve uma rede de apoio. Minha mãe. E como tanto eu quanto meu marido, nós sempre trabalhamos, né? Então, os meus filhos, eles ficavam na maior parte das vezes, em período integral na escola. E aí era o que me dava a oportunidade para poder trabalhar e estudar. Sim, né? Perfeito. Foi assim. Nossa, porque é o que eu mais falo, né? A gente pensa quando a mulher vai trabalhar, ela acaba ocupando muito tempo dela. E aí, às vezes, quando ela quer progredir, inclusive ter uma ascensão, ela precisa estudar. E aí, trabalhando fora, às vezes dentro de casa, ainda tem que acoplar aí a parte de estudo para que ela tenha essa ascensão. A gente precisa querer muito. E mesmo querendo, é desafiador, né? É muito desafiador. E aí, quando você encontra a Gabi, você estava contando sobre essa questão da advocacia, como é que você foi olhando esse mundo, esse universo de mulher? E aí, quando você foi encontrando, inclusive, as experiências que você teve, né? Sim. Eu comecei a trabalhar com várias mulheres nessa situação, né, de violência doméstica. Várias mulheres que precisavam de ajuda, várias mulheres que não sequer entendiam que estavam passando por aquilo, né, pela violência. Até porque a maior parte delas acredita que a violência doméstica é só física, né? Muitas desconhecem, muitas não entendem que a violência ela pode ser de diversas outras formas. Nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência patrimonial, nós temos a violência política, inclusive. Então, são vários tipos. E ali eu me deparei com várias pessoas, com várias mulheres que me fizeram cada vez mais ter vontade de servir, ter vontade de ajudar. E eu acho interessante, inclusive, falar de um momento específico da minha vida em que eu não esperava hoje estar onde eu estou. E há pouco tempo, há cerca de um mês atrás, eu me recordo que eu estava orando a Deus mesmo, pedindo a Deus. Senhor, eu já tenho 47 anos. Eu já fiz tanta coisa na minha vida, eu já passei por tanta coisa na minha vida, mas o Senhor sabe que eu tenho um propósito. Uau. O Senhor sabe que eu vim para servir. E eu quero servir. E eu quero continuar trabalhando com essas mulheres. E eu quero fazer um trabalho com que essas mulheres tenham consciência do que elas vivem. Que elas possam ter uma segunda chance. Que elas possam ter a oportunidade de se enxergar como elas são. De saber que elas não precisam de outra pessoa por trás ou ao lado delas. Mas que elas podem sozinhas. Que elas podem caminhar sozinhas. Que elas podem empreender, que elas podem ter uma nova vida. E eu até o momento ainda não cheguei no ponto, eu ainda não sei como, eu pedindo a Deus, né? Eu ainda não sei como eu vou ajudar. Isso foi numa quinta-feira,
uma quinta-feira, eu lembro. E quando foi na sexta-feira, nossa primeira dama me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo. Uau! Ai, caramba! Olha, vou te contar, hein? Eu não vou falar que eu quero o seu DDD para falar com Deus, porque eu também tô assim, ó, ligadinha aqui com ele. Mas é tão legal, né? A gente que tem a fé, eu falo, a gente estava falando há pouco também sobre quando a gente tem a fé como eu falo que é meu modo mulher de fé. E quando eu ativo esse modo mulher de fé, tudo muda na minha vida, né? Quando eu consigo enxergar, professar a minha fé, inclusive. E aí eu acho que, até o momento quando a gente está conversando aqui, eu vejo muito isso em você. Olha só, lá na história do seu filho, aí você vem trazendo na sua trajetória familiar, de repente você faz essa oração e as coisas estão acontecendo dessa maneira. Sim. Uau. Após 47 anos. Mas não é no nosso tempo, é no tempo de Deus. Né? Não é no tempo que a gente quer, é no tempo que Ele acha que a gente está preparado para isso. E porque talvez, ou provavelmente, você precisava dessa bagagem, desse caminho todo que trilhou para chegar até aqui, né? Sim. E como é que foi essa coisa, essa chegada dessa notícia para a família, para os amigos, as pessoas do trabalho? Porque você tem um escritório, inclusive, né, de advocacia? Tenho. Meu escritório fica em Niterói, né? Tenho Caldas e Bastos, advogados associados. Mas assim, tanto eu quanto, né, a família e os amigos, ninguém esperava, né? Mas eles receberam com muita alegria e todos eles sabem da minha trajetória, todos eles sabem da minha luta, todos eles sabem o que eu passei para chegar até aqui. Então... É coerente, né? É coerente. E a todo momento que eles falam, você é merecedora. Você é merecedora. Porque só quem me conhece de perto, só quem sabe o que eu passei, só quem sabe o que eu lutei. Só quem sabe as lutas travadas, né? Só quem sabe os bastidores, né? Conhece a gente. E eu vi que você, além, então, a gente já conheceu um pouquinho desse âmbito profissional, um pouquinho da família, mas eu vi que você, inclusive, nas redes sociais da doutora Ingrid, quem tá lá dá para acessar e ver, que é uma pessoa extremamente ativa. Então, você tem o seu trabalho, você leva muito a sério aquilo que você faz e aonde você se propõe a fazer, faz muito bem, mas você não deixa de se cuidar. Mulheres, a gente precisa se cuidar. Né? Como é que chega isso para você no seu dia a dia? É o meu tempo, é o meu combustível que eu preciso para tocar o meu dia. Eu acordo às 6 da manhã. Eu acordo às 6 da manhã e primeiro é a minha academia, é o meu cuidado, é onde eu tiro forças para poder, inclusive o raciocínio melhor. Mas saíram pesquisas recentes, inclusive, falando sobre a questão da massa. A massa muscular, o quanto influencia na questão neurológica. Então, assim, gente, já passou essa ideia de que fazer atividade física é uma questão estética. Quem me acompanha também nas redes sociais, eu sempre falo sobre isso, né? Além do prazer que é oferecido porque é gerado hormônios do bem-estar e diminuição do hormônio cortisol, e quando fica em excesso no corpo é um hormônio de estresse. Também ajuda na questão estética, obviamente a gente gosta, mas principalmente para dar uma poupança, faz uma poupança aí para nossa velhice mais saudável, né? E no dia a dia, eu tenho certeza que isso influencia nessa sua questão de persistência, resistência, resiliência. Atividade física eu acho que também mexe muito com isso, né? Sim. Essa capacidade de a gente acha que não vai conseguir, vamos aumentar mais um pouquinho desse peso, você insiste, e aí você traz essa mentalidade pro dia a dia. Peraí, não, eu consigo, aguerrida, né? Fora a liberação de serotonina, né, que a gente tem, né? A felicidade que acontece, né? E isso tá chegando para você agora com essa nova rotina. Como é que você chega agora numa secretaria? Ela permanece com o mesmo nome? Ela tem qual a visão atual da secretaria? O que você pode dizer daqui para frente? Ela permanece com o mesmo nome, a Secretaria de Política e Defesa dos Direitos das Mulheres. Nós temos hoje, né, alguns projetos, dois projetos que a gente pretende dar continuidade. Um deles se chama o Ser Homem, e o outro é um projeto de ampliação dos equipamentos. Né? Que bom. Nós precisamos de ampliação desses equipamentos, né?
E a gente pretende dar continuidade a isso que já era, né, da secretaria atual, ampliando, na verdade, né? Temos esses 2 projetos que a gente vai dar continuidade, nós temos inúmeros outros para poder implementar e ajudar as mulheres que, não só as que sofrem violência doméstica, né, que estão em estado de vulnerabilidade de uma forma geral, ou que querem simplesmente empreender, né? A gente tem projetos também voltados nesse sentido. Legal. Eu vi que uma pesquisa recente, inclusive, colocou Maricá em 3º lugar, dentro do estado do Rio de Janeiro, se eu não me engano, como uma cidade que tem um número muito grande ainda de violência à mulher, né? Esse enfrentamento, a gente estava conversando também nos bastidores, a gente estava falando sobre, inclusive, os municípios vizinhos, né, que têm umas práticas muito legais de prevenção, inclusive. E eu conheci a doutora Ingrid, inclusive, num dos projetos que a gente tem visitado aqui nas Potências Femininas, juntamente com o grupo Gabi Ferreira. E eu vi que você tem feito um trabalho de campo nesse primeiro momento, né? Como é que tem sido isso? Eu achei muito legal, tá? De cara eu já quero falar assim, gente, fiquei fã. Porque era um dia extremamente quente, era um lugar extremamente diferente, longe, sabe? Mas eu vi a sua disponibilidade de estar lá. Vi, inclusive, em outros momentos também nas suas redes sociais que eu tenho acompanhado. As suas assessoras são muito solícitas, são muito disponíveis, acessíveis. E isso é muito legal para a gente, mulher enquanto empreendedora, mulher que trabalha também com mulheres em vulnerabilidade social. E eu entendi, pelo menos, o seu sentimento nesse primeiro momento. Mas conta para mim como é que tem sido essa rotina, esse sentimento. Eu não acredito num trabalho único sozinha. Né? Eu acredito em mãos que fazem, mãos que estão unidas, mãos que participam, mãos que se ajudam, né? E, acredito no não estar só. E esse trabalho de campo que eu estou fazendo, que eu pretendo ampliar, né? É porque eu quero estar no meio, eu quero fazer parte da comunidade, eu quero saber o que elas pensam, eu quero saber como elas pensam, o tipo de informação que elas têm, o tipo de vida que elas têm, o que eu preciso levar para essas mulheres, né? Quais são as expectativas delas. E quero estar no meio. Eu não quero uma política e uma gestão de afastamento. De proximidade, então, né? Eu quero de proximidade. Eu quero estar ali. Eu quero ouvir. Boa. Eu acho que às vezes quando a gente ouve mais e fala menos, a gente ganha mais com isso, a gente aprende mais com isso. Verdade. Né? E depois criar políticas públicas, óbvio, né? Para que eu possa ajudá-las. E de uma forma geral, né? Foi o que eu falei, não só as mulheres que estão que sofrem violência doméstica ou que estão em vulnerabilidade, mas outras mulheres que de repente querem um outro tipo de vida, querem empreender, querem ir para o mercado de trabalho. Né? E se eu não estiver no meio, se eu não tiver essa participação do povo, das pessoas, vai ser um trabalho solitário. Né? E talvez eu não alcance tudo que eu preciso alcançar. E até para você aguçar essa sensibilidade, né, é preciso realmente estar esse tete a tete, né? Eu percebi, inclusive, nesses últimos tempos que eu tenho estado nesses grupos, nesses eventos, nesses momentos, o quanto qualquer oportunidade de fala, qualquer oportunidade de escuta, o quanto nós, mulheres, enquanto sociedade, a gente está precisando cada vez mais desses espaços. Eu falei, inclusive, com a doutora quando chegou aqui, que a ideia do podcast é trazer luz a essas vozes que já existem, tá? A gente não está aqui falando para falar, ou a gente não tá... Eu só estou aumentando o volume dessa voz que já existe. Eu vejo muito isso nessa sua empreitada, né? E aí uma das coisas que eu tenho percebido nesses encontros que eu tenho ido é essa mulher. Então a gente vê essa mulher que não necessariamente está sofrendo uma violência direta, mas pode ser de forma indireta. Sim. Até com ausência, às vezes, de conhecimento. A gente tem uma prefeitura aqui extremamente rica, e eu não digo só dos royalties, eu digo também de ações que venham incluir, né, nós, mulheres, mas está faltando, às vezes, chegar para perto, né, ter isso chegando a essa mulher. Informação.
É a primeira coisa. É informação. A gente precisa levar a informação. A gente precisa fazer com que elas entendam que existem meios, existem formas delas buscarem ajuda. Né? E que buscar ajuda não é vergonha alguma. Né? Muito pelo contrário, é ato de coragem. Sim. E que se uma encoraja a outra, né, a gente amplia essa rede também de ajuda. Para além disso, né? Lugar de fala, como você acabou de falar. Essas mulheres, elas precisam de lugar de fala, elas precisam ter o lugar de fala, que, como você também disse, já existe. Sim. Mas a gente precisa ampliar. A gente precisa chegar em todos os lugares, não só nos centros, né? Na periferia, inclusive. E para todas elas, sem distinção. É verdade. Eu participei recentemente de um encontro voltado para pessoas com deficiência, né? Inclusive até com a Secretaria de Pessoas com Deficiência e Inclusão aqui de Maricá, na incubadora, e aí eu achei muito interessante a fala de uma pessoa quando a gente estava falando a respeito de essas políticas públicas já existentes e que muitos ainda não usufruem pela falta de conhecimento, de acesso ou coisas desse tipo. E tornar um grupo mais próximo dessas pessoas faz com que ela tenha acesso. Quando a gente falava a respeito da violência da mulher, muitas vezes essa mulher não sabe que está sofrendo violência. E se ela começa a fazer parte desses grupos, ela começa a se perceber e fala, então o que eu estou vivendo não é natural, não é normal, aliás, não é normal? Já ficou natural, mas não é normal. Então, é ela se questionar a partir até mesmo dessa comparação que ela faça desse meio que ela está. Porque se ela está num meio onde todas sofrem a mesma coisa, ela vai achar que é natural. Sim. Né? Sim. E normaliza. Só que se ela é colocada em lugares que potencializem, que ampliem a consciência dela, né? Faz com que ela pare para pensar, questionar e reaver até mesmo seus direitos, né? Eu acho bem interessante essa proposta de prevenção e essa também que a gente acaba cuidando daquela que já sofreu. Uma das coisas que eu queria te perguntar, e a gente até falou sobre isso, né? A gente viu que Maricá esse ano agora de 2025 vai entrar, assim, gente, muito salto alto. Muitas mulheres teremos na prefeitura. E aí, nessas esferas, não só as vereadoras, inclusive a gente tem 5 vereadoras, acho que pela primeira vez em Maricá, um feito muito legal. E eu vou convidá-las para que elas estejam aqui conosco também para bater um papo. Mas, e nas pioneirismo, né? Nossa, que beleza, né? Então, eu acredito que o seu desafio, ele não é só único da secretaria, mas num todo de expectativa que nós aqui mulheres estamos, alvoroçadas. E como é que está sendo isso para você também, essa expectativa? Bom. Até para comparar, né, um cenário que antes você, na advocacia, a gente sabe que existem muitas mulheres, mas ainda assim, no modo geral, é um cenário ainda com muitos mais homens, eu não sei, assim, um número maior de homens, né? Inclusive no meio criminal, né? São muito mais homens do que mulheres. Mas eu já tive contato, assim, com muitas delas e elas estão, assim, esperando o início do ano para a gente se reunir, para a gente começar a trabalhar políticas públicas, não só num eixo, né, mas participativo das secretarias, né, uma participando da outra, do projeto da outra, né, das questões que a outra precisa. E estou super confiante que a gente vai fazer um trabalho bem bacana aí. Em conjunto. Você falou uma coisa legal. Isso também foi uma das coisas que eu observei nesses encontros, onde a gente tem, às vezes, você tem uma ideia muito boa, você tem um equipamento muito bom, você tem toda uma estrutura para aquilo funcionar, mas o fato de não se falarem, né, as secretarias, as coordenadorias, não se falarem, às vezes deixa aí uma lacuna que poderia ser preenchida pelo próprio equipamento da prefeitura, pelas próprias políticas públicas já existentes, né? Então, eu acho interessante quando se tem isso. E eu acho que, eu falo, né, brincando, mas assim, somos todos adultos, eu acredito que dentro da política, quando a gente tem uma visão que é visando servir e não servir ao seu ego ou coisa desse tipo, você vai entender que existe ali uma troca de bastão, do crescimento, da ampliação de um projeto talvez iniciado por outras pessoas, né, de gestões anteriores, mas que tende agora a ampliar.
A nossa torcida aqui é para que tudo isso flua para você e para as outras que estão chegando também. Vai fluir. Se Deus quiser. Porque a gente entende esse desafio, né? Novamente falando, é algo pioneiro, onde essas mulheres estão sendo colocadas ali em cargos extremamente importantes, que vão fazer diferença na nossa sociedade, na nossa cidade principalmente. E eu queria muito que você falasse pra gente sobre o que você hoje consegue enxergar de potencial, né? Você fala assim, olha, Maricá me chama a atenção, nas mulheres de Maricá é isso, e o que a gente tem, a gente até conversou um pouquinho antes, você falando, eu até brinquei, né? Nosso prefeito Quaquá, ele é ousado, ele não pensa, pequenininho, ele é daqueles que se for para sonhar, vão sonhar grande, e aí eu vi você falando uma frase, eu falei assim, gente, isso aqui é do Quaquá. Quando você disse mulheres no exterior, fala um pouquinho sobre isso. Isso, nós sabemos que, mais uma vez, além de mulheres que sofrem violência doméstica, elas não sofrem violência doméstica só aqui, elas também sofrem a violência doméstica no exterior. E a gente pensa que essas mulheres que sofrem violência doméstica, quando você apresenta a elas uma nova oportunidade, que você mostra a elas que elas são capazes e que você consegue capacitá-las de alguma forma, ou fazer com que elas entendam que elas empreendendo, elas podem ir para o mercado de trabalho, né, ser reinseridas ou inseridas no mercado de trabalho, seja aqui no Brasil ou no exterior, né, isso faz toda a diferença. E nós temos muitas mulheres, muitas brasileiras vivendo no exterior, não só em situação de violência doméstica, mas mulheres que estão tentando se reerguer através do empreendedorismo. Sim. Então seria muito importante a gente ter esse contato, né? A gente formar esse laço, a gente ampliar essa nossa rede de proteção, de cuidado e de oportunidade para essas mulheres, né? Então a gente pretende sim trazer essas questões para Maricá, né? Para Maricá e de Maricá pro mundo. Porque Maricá é celeiro, né, gente? Vamos combinar? Olha quantas políticas Maricá já está aí trazendo pessoas do mundo inteiro para visitar, querendo saber como é que funciona o vermelhinho, como é que funciona aí as bicicletas, como é que funciona o Mumbuca. Olha quantos lugares, não só municípios, têm vindo para ver o que está acontecendo em Maricá e querendo levar para o mundo, porque realmente são políticas. Eu falei aqui, inclusive, anteriormente, que a gente, quando entrevistou o Joãozinho, a gente falou muito sobre isso. É a questão de nós estarmos numa política que atenda realmente a população. Não é uma política estética, é uma política que atende a população, que vai de encontro à necessidade diária dessa população. E qual é? Pegar um ônibus de graça para ir para o trabalho, para ir para o médico, né? Você ter um buca para você ter uma refeição garantida, pelo menos, né? E você ter outros benefícios que a cidade consegue promover. Agora, dentro da Secretaria da Mulher, existe também essa promoção, né, a respeito dessa mulher que já está em vulnerabilidade. E como é que funciona esse acolhimento? O que vai permanecer? O que vai mudar? Já tem alguma previsão a respeito disso? Nós temos a CEAM, né, a Casa da Mulher, que ela é um centro de referência, né, um centro de atendimento às mulheres. Então, lá nós temos advogadas, nós temos psicólogas e nós temos assistentes sociais que atendem essa mulher, né, em estado de vulnerabilidade. Também temos o auxílio, o Recomeçar, né, que é para a mulher que sofre violência doméstica e que não tem condições de se manter, né? Então, esse auxílio permanece, né? Ele é para as mulheres recomeçarem a sua vida durante o período de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais 1 ano, né? Até então ele estava dessa forma. Mas nós temos outros projetos também, né? O que a gente está conversando aqui. A gente precisa que essas mulheres se capacitem, mas para se capacitar elas precisam também de uma rede de apoio. E uma rede de apoio, a gente também está falando das creches. Sim. E além, né, das creches, a gente está falando também que esses cursos de capacitação para que essas mulheres se reinsiram no mercado de trabalho, ele precisa ter também um espaço para que elas deixem as crianças. Sim. Né? Não adianta você ofertar o curso e ela não ter com quem deixar as crianças, porque a maior parte delas tem filhos. Sim. Então, esse é um projeto nosso também. Além disso, a gente precisa ter alguém
que acompanha essas mulheres durante esse período também. Sim. Né? Ela sofreu a violência doméstica, ela está extremamente vulnerável, ela não tem com quem contar, ela está envergonhada, ela não sabe o que fazer. Então, o nosso trabalho também vai ser de acompanhamento dessa mulher até que ela consiga andar com as próprias pernas, né? Fornecer esses cursos, trabalhar inclusive com a iniciativa privada, né? Para que eles ofertem aí um percentual para que essas mulheres, não adianta também elas se capacitarem e depois verdade. Faz o quê? Né? Então, a gente pretende também ter o apoio dessa iniciativa privada para que eles separem, né, um percentual de vagas para essas mulheres. Isso é bem importante, porque a gente tem um comércio muito bom, né? A gente está aí fomentando cada vez mais o aumento desse comércio local e que, imagino eu, quando essa mulher capacitada chega a ter acesso a essa oportunidade de se desenvolver. Eu fico imaginando uma mulher que esteja em vulnerabilidade social, que já está desistindo dos seus sonhos e de repente encontra na secretaria, inclusive, essa forma de, eu posso recomeçar, né? Eu tenho por onde recomeçar. Eu vejo muito isso na secretaria, a intenção de empoderar essa mulher para que ela tenha essa capacidade de se reinventar, sair daquele cenário, né? E mudar realmente a história da vida dela. Uma das coisas que eu ia pontuar, até você falou sobre a Casa da Mulher, que hoje quem está como coordenadora é a Angélica Bastos, né? Que a gente já trouxe aqui, inclusive, uma maravilhosa nossa Angel, um beijo. E que tem essa intenção também de, quando uma mulher não pode ficar no local, também de redimensionar essa mulher para uma casa-abrigo, né? E ter essa necessidade atendida. Também, a gente também tem a pretensão de criar um abrigo realmente, que nós não temos, né? Hoje nós encaminhamos para Niterói, para Itaboraí, para o Rio, porque nós não temos o abrigo. Então a nossa intenção é de criação dele, até porque quando ela sai de casa, né? Depois de ter sofrido uma violência e volta como, né? Para o mesmo ambiente. Tem situações que realmente não dá, né? E a mesma coisa a delegacia, né? Mesma coisa a delegacia, né? A gente está aí em contato, né, com o Estado, né? Para a criação de uma DEAN e até para ver se a gente consegue também trazer a Sala Lilás. Nós temos também a Sala Lilás em parceria com o Niterói, mas a gente sabe também que não é uma realidade para muitas, né? Até o próprio deslocamento. Então, trazer essa Sala Lilás para Maricá também vai ser bem importante. Para quem não conhece, a Sala Lilás é aquela do exame, não é isso? Isso, é onde ela faz o exame de corpo de delito, é onde ela tem também o acompanhamento psicológico, o acompanhamento com o advogado. E nós tivemos esse avanço, né? Sim. Fizemos a parceria com o Niterói, mas a gente pretende trazer para Maricá, porque a gente sabe que não atende a todo o público. A gente estava conversando também num outro momento que a Sala Lilás, ela tem essa função do primeiro atendimento, né, dessa receptividade, desse acolhimento, para que aí sim, a partir dali, as ações sejam tomadas, essa mulher um pouco menos vulnerável seja cuidada. E eu acho maravilhoso, assim, eu volto a dizer, a Secretaria da Mulher aqui em Maricá, ela tem trazido esse espírito e vai ampliar com a sua nova gestão, até por essa visão que você tem. O que eu acho muito legal é que nesse momento, na minha cabecinha aqui, eu já quebrei um paradigma enorme, tá? Eu, como eu falei antes, eu conheci a doutora Ingrid num evento, sempre muito bem arrumada, muito elegante, gentil, essa fala muito tranquila. E de repente eu começo a ouvir essa história dela toda, né? E aí, mulher de mãe de 5 filhos, vó de 2 já, e com uma história de fé muito grande, e aí vai passando por esse crescimento profissional muito legal, exponencial, na verdade, né? E a gente vai entendendo que a nossa secretaria, ela não vai ficar fraca não, hein, gente? Não vai não. Não contem com isso. Gente, porque inclusive essa fala doce tem momentos em que ela precisa engrossar, e ela engrossa. Assertivamente. Sim. Nos momentos corretos, né? Nos momentos em que é necessário, a gente faz o que é necessário. Sim, mas a gente também conversou anteriormente falando, né, essa questão da estética, o quanto isso, e é um paradigma que a gente tem que quebrar, inclusive um preconceito que existe na sociedade machista, né, que é uma sociedade que coloca a mulher como inferior,
de que uma mulher que se apresenta bem esteticamente, uma mulher que fale bem, é uma mulher que não necessariamente tenha seus predicados técnicos, né? E aí a gente vem com a doutora Ingrid, ó, quietinha, e vem aí com essa história muito potente, nessa hora que eu falo, né, das potências femininas, o quanto a gente tem enquanto mulher. Eu não deixo de ser uma mulher frágil, porque eu amo ser acolhida das minhas fragilidades. Mas eu tenho que dizer, não é? É muito bom. Sim. Quando a gente consegue também se permitir ser frágil para ser acolhida. Sim. A gente se humaniza, né? A gente diz, olha, também, aqui também dói, tá? Então, dá uma empatia, né? E eu acho que tanto que você passou, você consegue enxergar não só essa mulher ferida, essa mulher em vulnerabilidade, mas essa mulher potente. Essa mulher capaz de produzir, né? Essa mulher capaz de sair desse cenário de violência, capaz de fazer com que, inclusive, puxe outras para não estar nesse lugar. E eu acho que conhecer a sua história aqui para a gente tem sido bem interessante por isso. Eu queria saber de você se tem mais algo que você quer compartilhar conosco, se queira deixar nesse momento. Bom, primeiro é que podem contar comigo. Eu estou aqui para isso. Eu quero ouvi-las, eu quero saber das suas histórias, eu quero poder segurar na tua mão, eu quero poder participar e eu quero poder fazer, não por uma, mas por todas. Eu quero que todas tenham lugar de fala. Eu quero que todas tenham oportunidade. Eu quero que todas entendam que a gente não está aqui para competir com ninguém. A gente está aqui para se unir. A gente está aqui para abraçar. A gente está aqui para fazer, para servir. Como eu iniciei a minha fala, né? Eu vim para servir. E eu vou fazer isso. Que bom pra gente, né? Que tenha a doutora Ingrid com esse coração, com essa intenção e agora com o equipamento na mão. Eu acredito que nesse primeiro momento que a gente traz a doutora Ingrid aqui, eu até brinquei com ela, falei assim, ó, tá vindo agora pela primeira vez, a gente só quer te conhecer, a gente quer saber um pouquinho mais, né? Mas eu quero trazê-la novamente, assim que você assumir a secretaria, para que você consiga trazer também pra gente essa perspectiva de dentro, as necessidades, inclusive para que a gente tenha aqui essa disponibilidade de troca, né? Você falou sobre esse acesso. Como é que as pessoas podem procurar a secretaria? Hoje você disse que tem esses equipamentos, né? Isso. Nas redes sociais, como é que tá? O que a gente... Essa mulher que hoje... Eu vou falar para dois públicos, tá? Um público de uma mulher que já está sofrendo a violência, que precisa de ajuda e que talvez ela, obviamente, ela não vai estar com a secretária para ser atendida nesse sentido. Mas ela vai ter essa equipe esperando por ela vai ter esse amparo. E para outra pessoa, outro público, que seria essas mulheres que queiram somar com a secretaria, que de alguma maneira possam contribuir para que na secretaria seja feito algo a mais, né? Como eu falei inicialmente, a doutora já tem ido a lugares e conhecido pessoas exatamente com essa intenção de ouvir, para ver o que pode ser feito. Hoje nós temos uma rede social que infelizmente tem uma paradinha aí, mas enfim, a gente pretende colocar, dar continuidade, né? Então tem a Secretaria das Mulheres, que fica ali no centro de Maricá, e qualquer pessoa tem acesso. Da mesma forma que a Casa da Mulher está disponível para qualquer uma, e toda a minha equipe está disponível para qualquer mulher que precise, né? Seja ela quem for. A gente vai ter cursos, vai ter coisas voltadas para esse processo de prevenção, né? Teremos rodas de conversa, reuniões, cursos, isso. Ai, que legal. Maria da Penha vai à escola, não basta também você trabalhar o pós, você tem que trabalhar o antes também, você tem que ensinar essas meninas, esses meninos, Sim. né? As meninas precisam entender o que é a violência, Sim. Os meninos precisam entender que aquilo é violência, Sim. Até porque muitos deles, né, vivem histórias de violência e reproduzem isso mais tarde, né? Então a gente precisa desse trabalho preventivo, precisa do trabalho após a ocorrência, e a gente precisa também do trabalho com os homens. Os homens mesmo, antes ou depois, eles precisam entender que aquilo está errado. Sim. Que aquilo é violento, que eles não podem reproduzir aquilo que eles viveram ou aquilo que eles ouviram falar que é o correto. Sim.
né? Então, esse projeto, inclusive, o Ser Homem, né? Ele visa isso, ele visa a ressocialização, digamos assim, né? Desse homem que praticou a violência, mas que não entende o que aquilo é violência. Assim como a gente tem projetos também dentro da escola para que as crianças entendam, ou até para que as crianças elas tenham a oportunidade de falar, porque muitas delas vivem, né, um ambiente de violência e não tem para quem falar. E esses momentos serão importantes também para que a gente intervenha de alguma forma. Nossa, maravilhoso. Porque a gente sempre pensa já no adulto, né? E a gente, quando ouve alguns relatos de mulheres que têm uma situação de abuso, de violência, a gente vai olhar, tem todo um caminho lá atrás, até também dos homens que praticam de certa forma. A gente vai olhar e tem um histórico ali na sua infância, algo que marcou e que ele está reproduzindo na vida adulta. Maravilhoso. Gente, eu adorei. Eu que amei. Adorei estar com você aqui, adorei ouvir um pouquinho mais de tudo isso que a gente está nessas expectativas. Eu estou vibrando muito, né? Acredito de verdade que tudo contribui para o nosso bem. Sim. E eu acredito que você está aqui conosco hoje, compartilhando um pouquinho, que eu já falei, vai ter parte 2. De tudo isso que está previsto para acontecer. A gente deseja muita sorte. Obrigada. Sorte de Deus, né? Que é uma sorte diferente. Mas que todo projeto que vem aí acontecer flua. E principalmente a gente acredita nas políticas públicas, né? A gente quer continuar acreditando que existe sim formas da gente, se não eliminar, diminuir todos esses números que todos os dias a gente encontra, a gente esbarra em mulheres não só violentadas das diversas formas, mas mortas no Brasil. E a gente sabe que através das políticas públicas, do poder social também, a gente em união vai conseguir fazer esse quadro mudar. Vamos, eu estou aqui para isso. E eu quero agradecer a todos vocês que ficaram conosco até agora, nossa produção maravilhosa, que conseguiu conosco fazer esse momento. E você que quer saber um pouco mais sobre potências femininas, fique por dentro das nossas redes sociais, no YouTube, no Instagram e aqui no Estúdio X. Muito obrigada, doutora Ingrid. Eu que agradeço. Com Deus. Obrigada. Fica com Deus.